Olá, eu sou a Daniela Camarinha, do Saúde à Mostra, que conta hoje com uma convidada muito especial para falar de um tema que vai desde um assunto importante para nós da área de profissionais da saúde, mas também nós como pacientes. A gente vai falar sobre a importância do pré-analítico dentro das estruturas de saúde. E para estar aqui conosco e falar sobre esse tema tão importante, a gente convidou uma pessoa muito especial, que é a Alessandra Maldonado. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, né? É sempre bom trocar conhecimento. Que bom. E acho que é importante que a gente te apresente aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que muitos já te conhecem dos congressos, mas para todos vocês do Saúde à Mostra que estão aqui nos ouvindo, a Alessandra ela é formada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de Ribeirão Preto. Ela também fez um aprofundamento sobre Lean Six Sigma e Green Belt e também em gestão de negócios. Atualmente, ela faz parte do Grupo Fleury, onde ela atua desde 1995 e ela é responsável, dentre algumas questões, a área de pré-analítico. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. E para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria muito que você contasse um pouco para nós por que a área de pré-analítico ela é tão importante dentro da percepção final do resultado de um exame. Bom, o pré-analítico é uma área que tem uma relevância muito importante no resultado final, né, do exame do paciente. Sim. Porque ele engloba, né, desde o momento da prescrição médica até essa amostra chegar num equipamento para a realização do exame propriamente dito. Sim. Então, a gente tem, né, a fase pré-analítica hoje, né, um conceito novo ainda, está sendo dividido em fase pré-analítica e fase pré-analítica, né? Mas, resumindo, a fase pré-analítica, ela engloba a prescrição, né, do seu pedido médico, o preparo do seu exame, né? Muitos exames requerem jejum ou algum preparo relacionado à dieta. Ela engloba a coleta propriamente dita, então, quando você chega ao laboratório, né, antes da coleta tem o cadastro do seu pedido médico, ou seja, né, o laboratório vai colocar ali os seus dados, né, se você toma medicamentos, se esses medicamentos interferem, né, na realização de algum exame. Às vezes tomamos medicamentos que interferem, né, ou vão dar aí uma alteração no resultado de algum exame. Então, é sempre importante informar, né, o médico e o laboratório, né, que você toma determinados medicamentos. E o médico vai avaliar, né, se você seguir com a coleta ou se ele vai te pedir para, enfim, para não tomar o medicamento em determinado tempo antes da coleta do exame, para garantir que o seu resultado seja fiel, né? Depois do cadastro do exame, a gente vai para a coleta, né? Para a coleta do material. Então, é importante, né, que a prescrição médica seja cadastrada conforme está ali na solicitação, Sim. né? Porque a gente vai coletar o seu exame, né, de acordo com o que o médico prescreveu. Se a gente errar nessa prescrição, né, se o médico não souber pedir o exame, ou tiver qualquer problema no cadastro, a gente pode sim, né, fazer a coleta de um exame indevido, né, e isso pode comprometer sim o seu resultado e fazer até com que você volte ao laboratório para coletar novamente o exame. Sim. O que não é, né, não é uma situação agradável, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com a visão, né, o paciente no centro, né, ou seja, todos os processos, né, o pré-analítico ele é muito importante para que você evite que em qualquer fase dele, seja na prescrição médica, no cadastro, na coleta, no transporte, né, ou no preparo dessa amostra, a gente tem que realmente seguir, né, todos os padrões técnicos, né, e os padrões legais de como você deve atuar nessa área, né. Então, e é interessante, quando a gente estava conversando antes aqui de falar exatamente com o nosso público, a gente comentou o quanto é importante a letra do médico, que isso acaba tendo um interferente super crítico. Sim. Se você entende essa letra, um outro exame, isso pode gerar aí
um efeito dominó até o final, Com certo? certeza. E se a gente não entender, né, a prescrição médica, a gente vai, a gente vai, né, fazer todo o processo, né, e a gente só vai descobrir que não era este o exame que o médico pediu quando ele verificar ali o resultado e falar, poxa, eu não pedi esse exame, né? Então, por isso a importância, né, desde do médico, né, no consultório, Tá. garantir, né, que o que ele está pedindo vai ser facilmente interpretado pelo laboratório, né? Ou seja, se for uma receita escrita à mão, né, que ela seja ali, tenha uma leitura ali correta, né? Que a gente entenda a letra, Sim. né, do médico, né? E hoje a gente sabe que muitos consultórios, né, prescrevem ali através de computadores, né? Sim. Imprimem a receita justamente já para evitar esse tipo de situação, né? Agora, a ideia de trazer uma discussão sobre pré e pré-analítico para esse primeiro programa foi justamente porque representa uma das áreas que tem maior chance de falhas. Sim. E, se não me engano, é mais de 40%, é De isso? 40% a 70%, né, dos Nossa. erros hoje, né, de um laboratório clínico, eles estão dentro da fase pré-analítica, né? Uau. Então, realmente, todas as fases são de extrema importância, né? Porque elas vão auxiliar realmente o médico, né, a diagnosticar uma doença, enfim, né, para poder fazer um tratamento adequado do paciente. Mas a fase pré-analítica realmente ela precisa, né, que a gente tenha aí um cuidado muito especial, muito especial mesmo, né, porque a gente pode ter erros em todas as fases, né. Então a gente tem erro de cadastro, pode ter erro na coleta, então colher um material em um tubo inadequado, a gente pode ter uma falha no armazenamento dessa amostra, ou seja, né, eu precisava mandar esse material refrigerado e ele foi em temperatura ambiente, então tem uma questão de controle de temperatura dessas amostras, até a chegada, né, no equipamento. Então tudo isso a gente considera erros pré-analíticos, né? Agora, você tocou num assunto importante que acaba não sendo 100% do controle do laboratório, Sim. que é o tubo, por exemplo. Então, boa parte do pré-analítico você pode até controlar no laboratório, mas uma outra parte não faz parte do controle do laboratório e, na realidade, ele precisa tentar ao máximo cuidar de tudo isso. Quais seriam esses interferentes externos? Eu acho que a escolha, né, a escolha do fornecedor, ela é super importante, né? Então a gente precisa buscar fornecedores que garantam, né, a qualidade do material que você vai utilizar na coleta. Isso também, né, pode ser um dos pontos críticos do processo. Quando a gente escolhe, né, quando a gente determina qual é o fornecedor e qual é o material de coleta que a gente vai utilizar no paciente, é importante que a gente faça uma validação, né? Então, você precisa entender, né, se aquele material que você vai coletar, se aquele tubo que você vai coletar o sangue, ele realmente não vai trazer nenhum interferente para a amostra que você vai analisar. Então, os processos de validação de insumos de coleta também devem ser considerados, né? Porque isso garante que você está realizando a sua coleta no tubo adequado, né, com anticoagulante adequado, e que aquilo que você espera, né, reproduzir realmente aconteça no final. Então, validações são importantes, né? Bom, eu vi que você faz parte da equipe do Laboratório Fleury já há muitos anos. E conversando com você recentemente, você me contou o quanto você é apaixonado pela área de pré-analítico, né? E é uma área super desafiadora. E o que te levou? Conta aqui pra gente um pouco sobre essa sua missão nessa área. Bom, quando eu fazia a faculdade, né, eu tinha um sonho, né, de trabalhar em um grande laboratório, enfim, né, e quando eu recebi, né, um telefonema, né, para fazer uma entrevista, né, no grupo, e na área pré-analítica, né, eu falei, nossa, mas será, né, porque
quando eu saí da faculdade, eu tinha o que eu mais gostava, né, era a imunologia. Então, eu queria muito, né, atuar na área de imunologia ou de microbiologia, e eu fui atuar, né, na operação e na bancada de um pré-analítico, né. Só que ali eu comecei a me apaixonar realmente, né, pelo que eu faço hoje. Digo, sou apaixonada mesmo, né, porque ali você tem o pré-analítico de dar oportunidades, né, de conhecer o todo de um laboratório, né? Então você tem um pouquinho ali da microbiologia, tem um pouquinho da hematologia, um pouquinho da automação, né? Você não está ali executando a atividade em nenhum equipamento, mas você começa a entender o quanto é importante você preparar uma amostra de forma correta, garantir que o transporte dessa amostra seja feito na temperatura exata, com o tempo correto, né, de deslocamento entre um posto de coleta e o setor técnico. Ou seja, né, você tem a possibilidade, às vezes, na maioria das vezes, de entender ali que teve algum desvio no processo, mas antes dessa amostra ser coletada, você conseguir, né, checar o pedido do médico e poder fornecer ali para o paciente um resultado fiel, ou seja, né, a gente consegue salvar, né, muitas coisas ali para garantir que essa amostra chegue no seu destino, garantindo assim aquilo que o nosso paciente espera, né? Porque o paciente, ele vem até nós porque ele quer o resultado, né? Ele quer, seja um resultado, né? Para que ele possa fazer um tratamento preventivo ou um tratamento realmente porque ele tem um problema de saúde, né? Então, o pré-analítico permite com que o meu olhar seja sempre o paciente no centro, né? E as interfaces dele, né? Então, é uma interface com logística, com suprimentos. Então, quando a gente conhece um pouquinho, né, você pode falar, vamos pensar em fazer desta forma, para o paciente vai ser melhor, a gente vai atendê-lo mais rápido, né? O negócio, né? Como é que a gente auxilia o negócio a operacionalizar, né, a coleta dos exames? Porque a gente tem muitos exames, né, que às vezes a distância entre um posto de coleta e o laboratório, ela pode ser ali um impeditivo para você ofertar aquele exame para o cliente. Então, o conhecimento pré-analítico faz com que você possa permitir, né, fazer com que o negócio consiga realizar a estratégia dele, né, de trazer aquele exame para o cliente, né, para o seu paciente. Eu acho que a gente tem ali, né, um produto, né, um produto novo. Então, todo produto novo tem uma validação, a gente olha realmente, né, se o material, o prazo, o prazo de transporte. Então, o pré-analítico, ele permeia, né, bastante áreas ali do laboratório, né, e isso eu acho que traz uma riqueza de conhecimento muito grande, né. Então, acho que foi isso que me fez ser apaixonada pelo que eu faço hoje, né? Sempre em prol do paciente, né? Você, com o seu conhecimento, poder contribuir para fazer o melhor para ele. E é interessante que, por mais que você esteja muito ligada à área técnica, você enxerga que naquele tubo, naquele frasco, tem um paciente e que ele precisa de todo esse cuidado, né, nesse momento. A gente, né, na minha equipe, a gente costuma dizer, né, que cada tubo, né, é um paciente. E cada paciente, ele é o amor de alguém, né? Ele pode ser o seu, né? Pode ser o seu amor, seu pai, seu amor, sua mãe, o seu filho, né? Então, a gente enxerga naquele tubo, né, naquele material, né, um paciente que está ali esperando que a gente dê o melhor para ele, né? Então... E, Alessandra, quantas pessoas diretas fazem parte de uma área de pré-analítico? Mais ou menos. Na minha equipe, né, que eu digo que é do pré-analítico, da coleta do teste, né, para frente, mais de 100 pessoas. Uau! Bastante gente. Que estão ali, né, o tempo inteiro, cuidando cada um, né, do seu... Sim. Hoje existem muitas formas de minimizar o erro através da automação. Agora, como que você monitora
Quais são os indicadores principais que a área de pré-analítico acaba utilizando? A gente tem indicadores de recoleta, né, mesmo, ou seja, né, infelizmente, quando você precisa chamar o paciente para coletar novamente uma amostra. E aí esse indicador, a gente desdobra, né, para entender quais foram os motivos que levaram, né, a este desvio e que trouxeram o paciente, né, ao paciente a necessidade de uma nova coleta. Então, é o erro do cadastro, pode ser um problema de transporte, pode ser um preparo inadequado. E aí, em cima desse indicador, né, a gente atua com treinamentos, com reciclagens, né? É um trabalho contínuo, né? O pré-analítico ainda é uma área que ainda não é automatizada. A gente já tem, né, processos automatizados em algumas partes do pré-analítico, mas para chegar aí a uma automação, acho que leva aí um tempinho, né? Então, é um processo de conhecimento bastante tácito, bastante manual, né? E que é importante, né, você mostrar, né, qual é a finalidade de você executar o preparo da amostra, né, para que quem trabalha com você também enxergue, né, a importância daquele tubo ser um paciente, né? Sim. Cada tubo um paciente. E o quanto ele pode gerar de questões importantes lá na frente, desde um resultado alterado até um resultado correto. A gente também tem indicadores que permitem com que a gente evite que o cliente venha recoletar o material. Né? Então, você consegue tomar ações, né, durante a sua conferência, né, do material recebido e evitar que, né, um desvio ali, desde que você esteja, né, eu tenho 2 tubos de coleta, um está inadequado, o outro está ok. Eu consigo evitar, né, que o paciente volte, né, porque aquele tubo que está ok vai permitir com que o exame que deveria ser feito no segundo tubo seja feito usado correto para evitar que o paciente venha. Então, a gente também consegue mensurar, né, aquilo que a gente identificou como desvio, né, mas que não impactou o resultado do paciente, né? E a gente também olha para esse indicador e vai dizer, olha as oportunidades que a gente tem, né? Então, revisão de processo, o tempo inteiro a gente olha, né, como é que eu melhoro esse processo. A gente sempre procura olhar para o desvio, né, e não achar culpado, na verdade, olhar para o processo, né, e ver aonde teve a falha para que a gente traga a melhoria e consiga ali, né, cada vez ser mais eficiente, né, no processo e com menos desvios, né, menos impactos aí, tanto para o paciente quanto para a gente, né? Porque a gente também pode ter desvios que nos levam ao retrabalho. Então, é importante ter esse olhar, né? E quando você diz que, acho que é muito interessante isso que você falou sobre não buscar um culpado. Não. Porque muitas vezes você consegue identificar, olha, a maioria dos erros aconteceu na unidade X com aquela coletadora, por exemplo. Né? Então, o material emolizou, alguma coisa aconteceu. Eu vou agir com essa pessoa e não. Né? Não, você teria algum exemplo que geralmente acontece e que como vocês tratam isso imediatamente com aquela unidade ou com uma equipe? Às vezes você tem aí, vou dar um exemplo. Às vezes você disponibiliza, né, os materiais ali na sua bancada de trabalho de uma forma, né, que podem, sei lá, induzir a uma falha, né? Sei lá, eu deveria colocar a minha amostra do lado direito e do lado esquerdo tem um material, uma grade que eu vou falar, olha, isso aqui eu vou guardar essa amostra, né? Porque eu já processei, vamos dizer assim. E você troca, né? Você põe a amostra que deveria ir na grade que deveria ficar, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que são exemplos assim, né? Você, às vezes, coisas simples, mudanças simples, podem fazer com que você evite aí desvios, né? Que são completamente evitáveis, né? Assim,
primários, vamos dizer, né? Agora, isso quando acontece dentro do laboratório. Agora, se a gente for avaliar esses interferentes externos relacionados a um fornecedor e até o próprio médico, que você também consegue identificar, olha, esse grupo de médicos, eles sempre mandam as solicitações com uma letra de difícil entendimento. Aí existe também todo um cuidado de falar com esses médicos, com as secretárias desses médicos. Sim, na verdade, né, os nossos médicos, né, tem, né, você acaba, quando você identifica algo assim, né, a gente chega no nosso assessor médico e ele vai, de alguma forma, entrar em contato, né, e às vezes até, né, expor a situação, né, para evitar que novos problemas aconteçam, né? E mais uma dúvida em relação a essas interfaces externas. Com relação a fornecedores, eu acompanho também no dia a dia uma preocupação muito grande com produtos de qualidade, com novas tecnologias. Como que você toma esse cuidado no sentido de validar esses materiais e recomendar novos materiais? Como que você trata isso dentro do pré-analítico? A gente, o pré-analítico ele segue muito, né, a orientação que vem de uma assessoria médica, assessoria técnica, né? Mas a gente, né, sempre pede para que o material solicitado seja validado, né? A gente olha, né, para o fornecedor. E se a gente percebe, né, se você percebe, fala, olha, o tubo que você indicou, ele não vai atender o volume de amostra que a gente precisa. Isso pode ser um ponto de atenção ali para o processo, ou, né, para fazer com que a gente precise coletar mais sangue do paciente do que necessário. Como é que a gente, né, como é que a gente resolve isso? Então, o pré-analítico ele vai apontando, né, essas coisas, né? Olha, a gente precisa congelar esse material, né? Então, falando de sustentabilidade, né? Para você congelar uma amostra, você precisa do gelo seco. Então, realmente é necessário que eu congele essa amostra mesmo, né? Às vezes você pergunta, né? Qual é a estabilidade desse material? 7 dias refrigerado. Poxa, eu preciso congelar? Ele vai chegar no destino em até 7 dias, né? Então, são questionamentos que a gente vai fazendo, né? Para garantir, né? Cuidando da amostra, mas também cuidando aí da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade do negócio, né? E é interessante quando nós tivemos a oportunidade de dar aquela palestra, né? Fazer o curso pré-congresso do último congresso aqui em São Paulo. E eu me lembro que a plateia perguntou muito para você quem era o fornecedor de uma solução nova de gelo para o transporte de material. E acho que isso, pelo que eu estou entendendo, é uma grande preocupação do laboratório, né? Então, quais são os exames que exigem uma refrigeração ou uma temperatura diferenciada? E quais as soluções que vocês encontraram para que isso seja uma garantia de vocês, né? Independente de ter uma regra, como que vocês minimizam erros relacionados a isso? Né, hoje, né, quando você fala da necessidade de transporte de amostra congelada, né, o gelo seco ele é um material que a maioria, né, dos laboratórios no Brasil utiliza. Mas o gelo seco ele vem de uma energia suja, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o gelo seco é proveniente ali do petróleo, né? Então, é uma energia suja. Cada vez mais ele está ficando escasso, e quanto mais escasso, mais caro, né? Então, a gente... falando, né, da segurança do colaborador, né? O gelo seco, se você não souber manuseá-lo devidamente, né, ele pode trazer queimaduras, enfim. Então, o gelo seco, ele é um material que a gente utiliza para congelar amostras, mas ele tem aí todos esses poréns, né? E foi pensando nisso, né, que a gente conheceu uma solução que até então usada pela indústria farmacêutica, né, que são
caixas, né, que possuem ali substâncias, né, que mantêm a amostra em temperaturas negativas, como se fosse um gelo seco. Nossa. E aqui no Brasil, só a indústria farmacêutica, né, fazia a utilização dessa solução. E o SAMU, né, acho que foi aí um dos primeiros a utilizar essa solução em uma cidade aqui do interior de São Paulo, para poder, né, conservar as bolsas, né, de sangue refrigeradas, para poder fazer transfusão no momento do acidente e salvar mais vidas. Nossa. E aí, quando eu conheci essa história, né, me chamou muita atenção, e eu falei, nossa, essa solução pode ser uma solução que atenda a um laboratório de análises clínicas no transporte, né, de amostras para manter congelado. E aí, de novo, né, é um material novo, é uma solução nova, a gente passou ali, né, para conhecer essa solução, validar essa solução em todas as etapas, né, pré-analítico e pós-analítico, para entender se realmente, né, ela iria reproduzir a mesma função do gelo seco, né, em manter a amostra na temperatura necessária, porque eu não sei se todo mundo sabe, né, existem temperaturas negativas, então existem amostras que você tem a recomendação de congelar menos 20, mas existem amostras que precisam ser congeladas em menos 70, de menos 50 para baixo, né? Então, não é só congele, né? Então, tem algumas questões ali que são importantes para o bom resultado do exame. E essa caixa, realmente, ela trouxe ali um benefício enorme, né, para a gente, falando em segurança do colaborador, segurança do processo, né? Porque o gelo seco, ele sublima, então, para que você possa transportar grandes quantidades de amostras congeladas, tem que usar uma grande quantidade de gelo seco, né? E essa caixa, ela mantém ali essa amostra congelada por alguns dias, né? Então, é bem interessante que, quando você começou a falar um pouco sobre a área de pré-analítico, eu vislumbrei as pessoas na bancada, vendo lá se estava tudo em ordem com os materiais. Mas se for avaliar, você também sai, você precisa a todo momento se atualizar em relação às novas soluções, para que essa área ela continue dando, né, essa segurança eu acho paciente. que tem algo que eu não falei, né? Vale lembrar que a gente segue, né, questões, né, certificadoras, né, de qualidade, né, como o CAP, né, Colégio Americano de Patologistas, o PALC, né, e também, né, a própria Anvisa, né? Então, a gente tem requisitos legais para cumprir no processo do pré-analítico, né? Então, a gente sempre, quando vai desenhar um processo, ou fazer uma validação, ou trazer algo novo, a gente não pode esquecer, né, desses pilares, né? Que é a qualidade e o pilar, né, da legislação, né, porque a gente precisa cumprir, né, então a gente tem aí a RDC a 786, a gente tem a RDC de transportes, né, de amostras, então a gente precisa ali fazer com que o processo aconteça da melhor forma, sem esquecer, né, da qualidade e sem esquecer da legislação, né, porque isso também assegura, né, e a segurança do paciente, né? Faz com que a gente sempre olhe ali para o processo. Eu posso fazer mais rápido? Posso, mas eu estou atendendo, né? A questão que refere à qualidade da amostra e a segurança do paciente e a legislação. Então, a gente tem que ter o olhar para tudo isso, né? Não podemos esquecer, né? É bem complexa a área, né? E você tocou num assunto, acho que também muito importante, relacionado à sustentabilidade. E durante o nosso curso pré-congresso, eu tive a oportunidade de te ouvir e aprendi muito. Você falou um pouco sobre ESG, né? E trouxe aqui, de forma muito sucinta, essa questão, né, de uma preocupação também relacionada a utilizar materiais que não agridam o meio ambiente, protejam os funcionários. Você pode contar um pouquinho como essa questão de sustentabilidade ela acaba permeando a área de pré-analítico também? A gente, né, quando a gente olha, né, os pilares, né, da sustentabilidade, né,
para a gente, o ambiental, né, é onde a gente mais tem oportunidades. Tá. Né? Então, na revisão de processos, na redução de resíduos, na escolha dos seus materiais, né? Então, na substituição do o gelo seco, né? Que foi o que a gente falou, né? Hoje, então, eu posso reduzir a quantidade de tubos que eu utilizo na coleta do paciente, né? Se eu reduzo a quantidade de tubos, eu estou reduzindo resíduos, né? Tô sendo mais sustentável, né? Tanto na parte ambiental, quanto também na sustentabilidade do negócio, né? Tá. Então, quando a gente revê processos e olha também, né, para a questão de sustentabilidade, você traz oportunidades, né, de ganhos de eficiência, ganho de produtividade, sustentabilidade, né, financeira do negócio, né? Sim. E a sustentabilidade propriamente dita, né? A gente precisa olhar à volta, né? Tá. O lixo que a gente está produzindo. Eu uso papel nesse processo. Posso ficar sem o papel? Né? Pode. Onde a gente vai colocar os dados que a gente precisa? Os sistemas hoje, né? Eles nos auxiliam, né? Os sistemas de cadastro, de informações do paciente, né? Você não precisa mais ter as coisas no papel, né? Então, papel somente quando estritamente necessário, né? A quantidade de tubos de coleta, eu consigo, né? Quantos exames de uma mesma sessão eu consigo fazer em um tubo de coleta? Poxa, vamos olhar, né? Se a gente consegue realmente reduzir de 3 para 2, de 2 para 1. Então, eu acho que é frequente, né? Assim, é um trabalho contínuo, né? A gente não pode parar e se acomodar. Sim. Você tem que o tempo inteiro verificar as oportunidades. E eu gosto sempre de dizer que as melhores oportunidades de melhoria, elas vêm da sua equipe, né? Que estão ali, sim, com a mão na massa. Às vezes você joga a sementinha e alguém traz ali, pelo próprio conhecimento, traz uma ideia que vai falar, nossa, eu não pensei nisso antes, né? Então, acho que quando a gente traz a equipe, né, com você, eles entendem, né, o propósito do trabalho deles e a importância, né, eles vão ser seus parceiros nessa caminhada. Sim. E você vai trazendo aí melhorias, né, no processo, no dia a dia, né? Sim. Bom, a gente está chegando ao final dessa conversa tão gostosa. Queria saber se você tem alguma questão que você queira reforçar, né? Estamos aqui com vários ouvintes, laboratórios, pacientes, médicos. Se você quer deixar algum recado. Dani, eu acho que acho que eu levo isso para mim, né, para minha vida, né, que tudo que a gente fizer, né, a gente precisa fazer com amor, né. Sim. A gente precisa sempre buscar o conhecimento, né. Não existe o certo e errado, né, mas a troca de conhecimento ela é super importante, né. Então troquem conhecimento, né. Procurem sempre seguir, né, aquilo que a qualidade fala, aquilo que a legislação pede, né? Sempre coloquem o paciente no centro, né? Eu acho que isso é super importante, né? O paciente, ele vem em primeiro lugar, né? É para ele que a gente trabalha, vamos dizer assim, né? Sim. É para trazer e prover saúde, né? Sim. Cada vez mais, né? Para as pessoas, então, eu acho que é isso. Muito bom. E Ale, como que as pessoas te acham? Bom, podem me achar no LinkedIn, né, alessandra.maldonado, né? Tá. E-mail, não? Pode falar. Se quiserem, meu e-mail é sg.maldonado@hotmail.com, né? Estou à disposição. Que bom. Bom, muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Dani. A todos. Sempre um prazer, né? Sim, muito bom ter você aqui. Aprendeu mais um pouco sobre pré-analítico. Pré, pós, né? As coisas vão mudando. Sim. Né? E acho que reforçar que a ideia central do Saúde à Mostra é justamente essa. Acho que falar com pessoas que estão nesse dia a dia da área da saúde, falar sobre tendências e falar sobre questões que são super impactantes para o resultado final, para um tratamento bem feito. E como que a gente pode enxergar o que está por trás de toda essa dedicação de grandes marcas e que a gente pode fazer melhor a cada dia, né? Então, acho que aqui é realmente um
um espaço para troca de informações e ouvir pessoas que têm aí todo um cuidado com os pacientes, como você. Então eu encerro aqui esse primeiro episódio do Saúde à Mostra. Os próximos episódios vão falar sobre área analítica, a pós-analítica, e também a gente vai fazer um pouco de discussão sobre o ecossistema em si da área da saúde. Então se mantenham super informados nas redes sociais da Prevena e até a próxima.